Então, eu hoje quero conversar com vocês sobre uma religião genuinamente brasileira. Para ser mais franca, ela é carioca, nascida em São Gonçalo. Então, vamos falar sobre a Umbanda. A Umbanda que é paz e amor. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa religião? A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, porém, sem ser definida por eles. Formada no início do século XX no sudeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. É considerada uma religião brasileira por excelência, com um sincretismo que combina o catolicismo com a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. No Brasil, o Rio Grande do Sul tem a maior população nacional de adeptos da Umbanda e do Candomblé, quase 5 vezes o percentual do estado da Bahia. O dia 15 de novembro, já considerado pelos adeptos como a data do surgimento da Umbanda, foi oficializado no Brasil em 18 de maio de 2012, pela Lei 12.644. Em 8 de novembro de 2016, após estudos do Instituto do Rio Patrimônio da Humanidade, a Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais por meio de decreto. Por volta de 1907, 1908, dia 15 de novembro de 1908, precisamente, as fontes divergem quanto à data. Um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, prestes a ingressar na Marinha, passou a apresentar um comportamento estranho que a família chamou de ataques. O jovem tinha a postura de um velho, dizendo coisas incompreensíveis. Em outros momentos, que se comportava como um felino. Após ter sido examinado por um médico, este aconselhou a família a levá-lo a um padre, mas Hélio foi levado a um centro espírita. Assim, no dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a se sentar à mesa da sessão da Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. Incorporou um espírito, se levantou durante a sessão e foi até o jardim buscar uma flor e colocá-la no centro da mesa, contrariando a regra de não poder abandonar a mesa uma vez que estava iniciada a sessão. Em seguida, Zélio incorporou espíritos que se apresentavam como negros escravos e índios. O diretor dos trabalhos alertou os espíritos sobre o atraso espiritual, convidando-o a sair da sessão, quando uma força tomou conta de Zélio e disse: por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir as suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais ou de cor? Ao ser indagado por um médium, ele respondeu: se querem um nome, que seja este: sou caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado.
na fogueira da Inquisição, em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. A respeito de sua missão, assim anunciou: se julgam atrasados esses espíritos dos negros e dos índios, devo dizer que amanhã estarei na casa desse aparelho para dar início a um culto em que esses negros, esses índios, poderão dar as suas mensagens e, assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem o meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminho fechado para mim. No dia seguinte, na residência da família de Zélio, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, São Gonçalo, reuniram-se os membros da Federação Espírita, visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado pelo jovem. Novamente, incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que declarou que os velhos espíritos de negros, escravos e índios de nossa terra poderiam trabalhar em auxílio de seus irmãos encarnados, não importando cor, raça e posição social. Assim, nesse dia, fundou o primeiro terreiro de Umbanda, chamado Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O espírito estabeleceu normas, como a prática da caridade, cuja a base se fundamentaria no Evangelho de Cristo, e seu nome, Alabanda, substituído por a Umbanda, e posteriormente se popularizando como Umbanda. No ano de 1918, fundaram-se 7 tendas para a propagação da Umbanda. Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge, Tenda Espírita São Jerônimo, e até a morte de Zélio em 1975, mais de 10.000 templos foram fundados, além desses iniciais. Em 1939, o objetivo era de acabar com as polêmicas e na tentativa de uma unificação. Foi criada a União Espírita de Umbanda do Brasil. A partir desse momento, somente as práticas que seguiam os fundamentos proposto por esse caboclo das 7 encruzilhadas passaram a ser considerados como os umbandistas. Em 1940,
Um escritor, Wilson da Mata e Silva, apresentou a Umbanda como ciência e filosofia, criando então a escola iniciática da corrente astral do Albadã, a Umbanda esotérica, na tenda umbandista oriental em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Mesmo após as tentativas da unificação nas décadas de 40, 50 e 60, ainda existiam inúmeros terreiros no Rio de Janeiro não vinculados à União Espírita da Umbanda no Brasil, principalmente por discordarem das normativas propostas pela federação, por serem consideradas atividades isoladas. Esses terreiros realizavam práticas ritualísticas sob a denominação de Umbanda. Por exemplo, Tenda Espírita da Fé, Esperança e Caridade, Pai Luiz d'Ângelo, praticamente do segmento da Umbanda das Almas em Angola. Em 1941, a UEUB organizou sua primeira conferência, o primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda, como forma de tentar definir e codificar a Umbanda como uma religião em direito próprio, como uma religião que une todas as religiões, raças e nacionalidades. A conferência também promoveu uma dissociação das tradições afro-brasileiras. Os participantes concordaram em fazer uso das obras de Allan Kardec como fundação doutrina da Umbanda, ao mesmo tempo que se dissociavam das outras tradições religiosas afro-brasileiras. Assim sendo, os espíritos fundadores da Umbanda, os caboclos e os pretos velhos, ainda foram mantidos como espíritos altamente evoluídos. Infelizmente, a casa onde foi fundada a Umbanda foi demolida em São Gonçalo. Mas nós temos esperança que uma réplica dessa casa ainda será remontada para que podemos apreciar, para que podemos guardar lembranças numa religião tão importante, uma religião que é brasileira, que ela é do Rio de Janeiro. Viva a Umbanda!
amanhã